Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre componentes genéticos da variância, enfatizando que a variância genotípica ela tem duas partes, a variância aditiva e a variância devido à dominância. Nós vamos demonstrar nessa aula, eu acho que até de uma forma exaustiva, de como a gente pode entender que essa variância genotípica tem essas diferentes causas. Para isso, nós vamos conduzir a nossa conversa adotando dois modelos básicos, que são os modelos biométricos, o modelo de dose e o modelo genético. E para estimar os parâmetros genéticos, no caso os efeitos, as variâncias, nós vamos então usar métodos estatísticos fundamentado em análise de regressão linear. Então, nós vamos na primeira etapa, serão 3 etapas. A primeira etapa será uma abordagem para decompor a variância genotípica em variância aditiva e devido à dominância, usando uma ótica de um modelo de dose. Numa segunda abordagem, nós vamos fazer a mesma coisa com o mesmo modelo de dose, usando uma notação matricial. E uma terceira etapa, nós aí vamos, com o mesmo objetivo, usar a abordagem de um modelo gamético. E aí, então, reunir todas essas informações e, de fato, consolidar. A variância genotípica tem uma parte associada à variância aditiva e outra associada à variância atribuída aos desvios da dominância. Então, vamos fazer uma introdução. Pensar aqui numa população, essa aqui é a nossa população de trabalho. Essa população, nós vamos admitir que ela esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, a frequência genotípica dessa população ela é conhecida como sendo P2, 2pq e Q2. As frequências alélicas é dada por P e Q, do alelo A grande e A pequeno, respectivamente, e vamos imaginar que ela tem uma variância genotípica. Uma variância que vale, por exemplo, 100, 200. Nós precisamos entender que esse valor ele é atribuído a duas causas, não é? Ou a três, dependendo da nossa visão. Se o nosso modelo, a gente pensar na ação, né, apenas ação aditiva dos genes e as interações dos alelos desse gene, nós vamos imaginar o modelo que a gente chama de modelo aditivo dominante. Então eu vou negligenciar que existe um outro efeito que seria as interações entre alelos pertencentes a genes diferentes. Se eu quiser pensar nesse modelo, eu vou imaginar que existe a parte daquela variância associada a efeitos aditivos, outra parte é as interações entre os alelos dos mesmos genes, denominada a parte dominante, e as interações entre alelos de genes diferentes, a parte epistática. Vamos considerar esse modelo aditivo dominante nessa nossa conversa. Nós vamos pensar que existe uma série de indivíduos dessa população, a grande, a grande, a grande, a pequena, a pequena, a pequeno, que eles apresentam valores, e esses valores podem ser explicados numa ótica de dose. Esse indivíduo tem 2 alelos, a grande, esse tem apenas 1, esse tem 0, ou numa ótica em que explica aqueles valores pela formação gamética. Esse indivíduo veio pela união do gameta A grande, a grande. Já esse envolve gametas A grandes e A pequeno. E esse 2 A pequeno, A pequeno. Então, o mesmo conjunto de informações genotípica, nós nem estamos pensando no efeito ambiental, toda a nossa conversa será genotípica, ela pode ser olhada e visto que a origem daquela informação pode ser explicada de diferentes maneiras. Bom, essa é uma forma interessante e vocês vão trabalhar com esse tipo de análise, né, em várias outras áreas da genética. Por exemplo, nós podemos ter um dialelo, um conjunto envolvendo aí uma série de linhagens e seus híbridos,
tem um conjunto de dados, aquele conjunto é o mesmo. Se eu convidar alguém para fazer análise desse alelo, ele pode ter uma ótica de um modelo proposto do Griffin. Né? Então ele acha que aquelas variações seriam explicadas por efeitos da capacidade geral e capacidade específica. Se eu convidar outras pessoas, poderão analisar à luz, por exemplo, do dialelo do Riemann, que vai explicar o mesmo conjunto de dados com outra modelagem. A mesma coisa, estudo de estabilidade e adaptabilidade. Tem vários modelos, são óticas diferentes para ser colocado no mesmo conjunto de dados e ter determinadas interpretações. Então, nós vamos dar continuidade às nossas análises. Pois bem, na nossa primeira etapa, nós falamos aqui que vai ser uma conversa um tanto quanto exaustiva, porque nós vamos abordar o mesmo assunto em 3 momentos, pegando caminhos diferentes, mas com o mesmo objetivo: apresentar para vocês a partição da variância genotípica. Então, o primeiro modelo nós vamos fazer com abordagem 1 e depois com abordagem 2. Depois nós vamos pegar um outro modelo com uma abordagem única. Então, o nosso objetivo aqui é fazer a decomposição da variação genotípica. Então, eu tenho um conjunto de informações, né, de valores genotípicos, Y1, Y2 Y3. Obviamente que isso aqui vai gerar uma variância genotípica, que nós já, inclusive, aprendemos. Né? Se for de uma população qualquer, eu sei calcular, mas essa minha população é a população em equilíbrio. Eu também sei calcular. O que eu não sei até esse momento, ou pelo menos a princípio, não tenho uma base aprofundada, é a decomposição dessa variância. Então, eu posso olhar esses genótipos e ter uma visão. Ora, a visão de que cada genótipo tem uma certa quantidade de alelo diferente. 2, 1 e 0. Eu poderia ter outras informações gaméticas, que nessa nossa primeira conversa vai ser negligenciada. Então, a nossa ótica vai estar sendo relacionar o valor genotípico com a quantidade de alelos favoráveis. Nós vamos, então, estimular o nosso ouvinte a pensar numa análise de regressão. E nós já sabemos que a análise de regressão, um produto final, é um quadro da análise de variação. A variação total, ela vai ser particionada em variação atribuída à regressão e particionada em variação atribuída ao desvio da regressão. Então, um produto da análise de regressão, dentro desse modelo, é uma partição. Como o meu objetivo é particionar uma variância, esse caminho parece ser um bom caminho. Então, nós vamos trilhar por ele, pensando na nossa variável y, que é o valor genotípico, pensando na nossa variável x, que é a variável independente, desprovida de erro, que caracteriza, então, caracterizada pela dose de alelos julgado ser favorável. Pois bem, temos então que começar a nossa conversa. A nossa conversa, ela inicia com um modelo, tá certo? Se eu vou partir por uma análise de regressão, eu preciso de um modelo. O nosso modelo está descrito aqui, né? Então, tem aqui o modelo descrito. Y é a função de x e mais um erro, um desvio, ou uma letra que eu desejar para designar o erro. Então, eu penso em descrever, né, essa variação que existe nesses y, que são os valores genotípicos, olhando aqui a questão da dose alélica. O que eu quero chegar no final? Eu quero, é uma regressão linear, obviamente que eu vou representar o meu y, né, em função do meu x, ele vai estar sendo representado, né, e essa representação, aqui no eixo x, vou colocar a dose, no eixo y, nós vamos estar colocando os valores genotípicos e vou ter uma reta. Né? Então, essa aqui é a minha ideia preliminar. Temos aqui os valores observados, tenho a reta, eu estou interessado em várias coisas. Né?
por exemplo, na inclinação dessa reta, estou interessado nos valores estimados, assim por diante, isso que é o meu objetivo geral de uma conversa sobre teoria de regressão. O meu conjunto de dados iniciais, ele consiste nessas informações. Aqui eu tenho os vários genótipos, né? Estão aqui representados os meus vários genótipos, e eu tenho genótipos representativos de a grande, a pequena, pequeno, né? Estão todos eles representados dessa forma. E eu tenho aqui a minha informação relativa o valor de y, y1, y2, y3, que é o valor genotípico associado a grande. Vou adotar a escala U mais A, U mais D e menos A. É uma população em equilíbrio, com a frequência P2, 2pq e Q2. E a minha variável x, 2, 1 e 0. A primeira providência, nós vamos calcular as médias, tanto de x quanto de y. Tá certo? A média de y, basta, eu já conheço a média de y de uma população em equilíbrio, que é a média genotípica. Bom, essa média de y é dada por essa expressão U, que multiplica A, P menos Q, ou 1 menos 2Q, mais 2PQD. E vou conhecer agora a média de x, né, somatório de FI e XI. Então, eu tenho P2 valores iguais a 2. Tenho valores também iguais a 1, que estão representados 2PQ vezes. Tem valores iguais a 0, que está representado Q2. Se eu fizer essa operação, eu vou ter 2P2 mais 2PQ, colocando 2P em evidência, a média de x, a média dos valores de x, interessante que dá 2P. Né? Tem aqui um valor de alfa que a gente vai representar como sendo A mais D, que multiplica Q menos P. Então, uma das providências para eu acelerar o processo de derivação é codificar tanto o y quanto o x em relação às suas respectivas médias. Então, vamos fazer essa codificação do y. Então, o valor original do y era de U mais A, U mais D e U menos A. Tá certo? Nós temos aqui esses valores originais. Como que ficaria esses valores, U mais A, U mais D, U menos A, se eu subtraísse a média? Se eu pegasse esse U mais A e subtraísse esse valor aqui, que representa a média genotípica da minha população, a média dos valores de y. Basta eu fazer as operações, não cabe aqui estar acompanhando essas simplificações, é algo bem simples para qualquer ouvinte, vai poder fazer e acompanhar, e nós vamos ter aqui uma expressão. E essa expressão, vai aparecer um termo, é prudente eu colocar, fazer uma certa simplificação e chamar esse personagem que nós estamos denominando de alfa. Alfa é um elemento que aparece nas minhas deduções, é um elemento A que multiplica A somado com D mais Q menos P. Então, esse valor de y1, se eu subtrair o valor da média, ele se transforma, ele fica codificado para 2Q alfa menos QD. Se eu tomar esse valor de y2, né, que eu sei que é esse valor U mais D, se eu subtrair da média, eu vou fazer as operações, né, as simplificações, e vou encontrar esse valor aqui que é codificado. Apenas subtrair da média. E se eu tomar esse valor do y3, que era U menos A, se eu subtrair também desse valor de média, eu vou fazer as simplificações e vou ter outro valor. Então é interessante que, originalmente, eu tinha U mais A, né? Aqui eu tinha U mais A, U mais D e U menos A. Se eu codificar, subtrair para a média, eu posso fazer uma mesma análise de regressão, não vai afetar a variância, porque eu estou subtraindo uma constante nos meus valores de y. Se tinha uma variância 100, ao subtrair de uma constante, a variância continua 100. Se eu tirar a variância genotípica dessas informações ou dessas informações, a variância vai ser exatamente a mesma. Então, se eu demonstrar para vocês a partição dessa variância, vai ser exatamente a partição dessa outra variância, que é apenas números codificados, né? Subtraídos de uma constante, que no caso a constante
é a média. Então eu percebo que há uma mudança dos valores, U mais A, U mais D, U menos A, que são valores genotípicos, desconhecido, mas eu posso dar uma nova cara, igualmente desconhecida. 2Q, alfa menos DQ. Alfa Q menos P, 2PQD. E assim vai. Né? Então eu passo desse conjunto de dados para esse conjunto de dados. Né? Continuo mantendo aí uma série de informações que são desconhecidas, como o U, o A, o D, ou no caso agora apareceu o alfa, que é um componente que é igual a A mais D, que multiplica Q menos P. Né? Então, eu vou fazer minha análise de regressão, mas preparei a variável Y. Né? Fiz o artifício de preparação. E vou fazer a mesma coisa com o processo de preparação da minha variável X. Eu tinha aqui meus indivíduos e eu tinha o olhar para o valor de Y, que era U mais A, U mais D e U menos A, e tenho o meu olhar para X. Né? Então, existem valores de X, que são 2 alelos, 1 alelo ou 0 alelo. Eu posso querer olhar para a informação de X, só que X codificado. Né? Então, vou fazer a codificação. O que é a codificação? Pegar o valor que era 2 e subtrair da média. Mas eu já sei quanto é que é a média de X. Eu já tinha deduzido que a média de X vale 2P. Isso já tinha sido calculado lá atrás. Então, se eu pegar o 2 e subtrair do 2P, eu vou ter um número. Vai dar 2Q. 2, 1 menos P, vai dar Q. Se eu pegar esse valor que era 1, subtrair da média, que é 2P, eu tenho um outro valor. Se eu pegar o outro valor de X, que era 0, e subtrair da média, que é 2P, vai dar menos 2P. Então, veja que eu transformei o meu X grande, codifiquei para X1 pequeno, X2, X3. O que era 2, 1 e 0, passou para 2Q, Q menos P, menos 2P. Então, eu posso fazer uma regressão com os valores não codificados, eu posso fazer regressão com os valores tanto de X quanto de Y codificados. E numa conversa anterior, nós já falamos sobre as consequências da codificação. A codificação impacta a média. Aqui nós tínhamos o valor médio para Y grande, nós tínhamos o valor médio para X grande, agora a média de Y barra pequeno vai ser 0, porque está codificado em relação à média. A média de X barra de X pequeno vai ser 0, porque eu codifiquei o X em relação à média do X original. Então, leva as médias para ser igual a 0. Se eu estou pensando numa equação de regressão, vai passar pela origem. Quando o X valer 0, o X pequeno valer 0, o Y pequeno vai valer 0 também. Então, nossa reta passa pela origem. Mas eu vou impactar a variância de X? Não. A variância de Y? Não. A covariância de XY? Também não. Tá certo? E a correlação? Também não. Então, nós já sabemos as propriedades de X e de Y ser codificado. Então, a gente vai trabalhar com essas propriedades que a gente julga ser interessante. E nós vamos, então, partir para a nossa análise de regressão. Tá certo? A nossa análise de regressão é a teoria simples de regressão, sem muita sofisticação. Nós só precisamos de um modelo de regressão linear. Nós vamos usar e abusar da simplicidade. Então, nosso objetivo agora é, uma vez que eu tenha a minha variável y, definir que eu vou usar, tá certo? A variável y codificada. Decidir que eu vou usar a variável x codificada, eu vou estimar o vetor, né? Eu sei que o meu modelo agora aqui era y igual a b0 mais b1x grande mais o erro. Eu agora estou com o modelo y é igual a b1 x pequeno mais um outro erro associado, né? Então, agora nós estamos pensando nesse modelo e vou estimar o b1 pequeno, que é exatamente igual ao b1 desse modelo, né? Com os dados originais. Nós já falamos disso também. O b0, que nesse modelo aqui, ele desaparece, o b0 pequeno, porque ele torna-se igual a 0. E esse b1, nós já apresentamos na nossa conversa anterior um estimador, né? Então, nós precisamos
investigar quanto é que seria esse B1. E nós, uma vez investigando, nós vamos interpretar. Esse B1 é o numerador dividido pelo denominador. Veja, se eu dividir isso aqui por n menos 1, o numerador é a covariância entre x e y. Se eu dividir por n menos 1 também, o numerador e o denominador, aqui eu gero a variância de x. Então a razão entre covariância e variância me dá o B1. Né? Ou ignorando os n menos 1, e esse somatório dividido por esse somatório dá o B1. Uma coisa muito fácil. Então eu preciso apenas investigar o numerador. Vamos saber, né? Primeiro o denominador, o que seria o somatório de xi ao quadrado. Aqui estão os valores de x. Eu vou pegar os valores de x, que é o 2q elevado ao quadrado, o q menos p elevado ao quadrado e o menos 2p elevado ao quadrado. Então veja que eu estou levando esses elementos ao quadrado. O 2q, q menos p e menos 2p tudo ao quadrado, como manda o denominador. Mas multiplicado pela frequência com que esses valores ocorrem. Esse 2q ocorre p duas vezes. Esse q menos p está ocorrendo 2pq vezes. E esse menos 2p ocorre q2. Então essa é a expressão que permite calcular esse numerador. Se eu for fazer essa operação, simples, é levar ao quadrado, simplificar, não há nenhuma complexidade, depois vocês vão ter que fazer isso com calma, você vai achar a resposta 2pq. Então o numerador já matei a charada, que é 2pq. E o denominador? O denominador é o somatório de xi e yi. Eu tenho xi? Tenho os vários xi. Tenho yi? Pequeno, codificado? Tenho. Respeitando aqui as frequências. Então eu vou pegar esse 2q, que é o y1, x1, multiplicado por y1. Então esse 2q vai estar multiplicado por esse valor aqui, 2q alfa menos qd. Esse q menos p vai estar multiplicado por alfa q menos p mais 2pqd. Está aqui. E esse valor menos 2p vai estar multiplicado por menos 2p alfa mais pd. E multiplicado, respectivamente, pela ocorrência desses valores da população que está em equilíbrio. Então estaria na frequência P2, 2pq, Q2. Então é fácil eu ter essa tabela, né? Imaginar como é que eu vou conhecer esse numerador. Se eu fizer isso, eu vou chegar à conclusão, né, que esse somatório de x, y, y, se eu fizer as simplificações, vai aparecer aqui um valor final que é 2pq alfa. Ora, se o meu objetivo era obter o B1, né, que é esse valor somatório, esse 2pq alfa, que eu acabei agora de conhecer, né? Eu estou aqui conhecendo esse valor, e tenho que esse valor do denominador é 2pq, é lógico que o valor de B1 é o 2pq alfa sobre 2pq, que é igual a alfa. Tá certo? Alfa. E aí, então, a gente precisa parar e refletir. Porque dentro da genética, o nosso objetivo não é deduzir fórmula. É obter uma expressão e, a partir dessa interpretação, fazer uma reflexão e ver o que ela nos acrescenta de conhecimento. Então, se eu tiver, né, os valores genotípicos, imaginar que a quantidade de alelo impacta, indivíduos que têm mais alelos, a grande tem os valores genotípicos, né, eu vou quantificar isso por esse alfa. Então, esse alfa é um coeficiente linear de regressão. E o coeficiente linear de regressão diz que toda vez que eu fizer um acréscimo de uma unidade da variável x, eu proporciono uma variação em y, igual ao beta. Então, essa é a interpretação estatística. E nós podemos dar essa interpretação agora. Se eu fizer um acréscimo de uma unidade em x, mas o que é acrescentar uma unidade em x? Né? É T0 e passar para 1. T0 alelo Lagrange e passar para T1 alelo Lagrange. Eu ter 1 alelo Lagrange, passar para ter 2 alelos Lagranges. Então, veja que esse beta, tá certo, traduz a substituição
de alelo, o acréscimo de um alelo, a troca de um A pequeno por um A grande, transformando de A pequeno a pequeno para A grande a pequeno. Se eu substituir uma outra vez, eu transformo de A grande a grande. Então, esse beta que mede essa variação em Y, ele mede, no contexto genético, a substituição alélica do alelo A pequeno pelo alelo A grande. Então, nós vamos denominar de efeito médio de substituição gênica. Se isso aqui fosse uma aula única e exclusiva de estatística, eu não conhecia de regressão linear. Para uma aula de genética, nada mais apropriado do que dar um outro nome para ele. Um nome que é uma ação do melhorista. Né? O que o melhorista faz é a substituição. E normalmente ele faz a substituição de uma unidade. Não dá para transformar, tá certo, em uma unidade e meia no genótipo. Dá para substituir uma unidade mesmo. Passar de 0 para 1, de 1 para 2. Então, muito apropriado. Nada melhor do que denominá-lo do elemento como sendo a denominação de efeito médio de substituição gênica. Né? É um termo bastante apropriado. E ele, então, diz que ele é estimado pelo esse coeficiente de regressão, e se existe esse alfa, existe a regressão, existe o beta, então a regressão existe. Portanto, um bom genótipo está associado a maior quantidade de alelos favoráveis. É o que eu desejo, entrar no campo e tomar indivíduos que tenham alta concentração de alelos favoráveis. Bom, isso existe? Sim, se esse alfa existir. Como é que eu posso testar esse alfa? Ou eu posso testar diretamente, ou posso testar alguma coisa que seja função desse alfa. Né? Então vamos perceber que a variância aditiva é a função do alfa. Às vezes eu posso testar o alfa diretamente ou a variância aditiva. Se ela existir, porque o alfa existe. Ou vice-versa. Se o alfa existir, a variância aditiva existe. Então, mas vamos continuar na nossa conversa estatística. Eu achei o alfa, já dei a minha primeira interpretação, e com esse alfa eu consigo predizer. O nosso modelo era y pequeno igual ao B1, agora chapéu, x pequeno. Né? Então agora eu posso ter acesso a esse y. Como é que é esse y que a gente chama na estatística? É o valor estimado. Tá certo? O valor, esse aqui é o valor, esse aqui era o valor observado, esse aqui é o valor genotípico observado. E esse aqui é o valor estimado, né? Estimado por meio do modelo. Existe aqui uma distância entre observado e estimado. Né? Vai depender do R2 do modelo, vai depender da adequação do modelo. Então nós temos esse aqui estimado, né? Que é B1 Vx, e eu tinha um valor de x codificado, então o valor estimado é 2Q alfa, né? Q menos P, que era o valor de x multiplicado por alfa, é alfa Q menos P, menos 2P multiplicado pelo alfa é menos 2P alfa. Então esse valor aqui é estimado. Mas nós podemos dar um nome para esse y estimado no contexto da genética? Ora, ele foi estimado por meio de um efeito médio de substituição. Tá certo? Ele está sendo estimado por um beta que tem uma conotação genética. Então nós vamos denominar esse y estimado como sendo um valor aditivo. Né? Esse valor aditivo. Depois nós vamos perceber que essa palavra aditiva ela é mais apropriada de ser importada por outra abordagem. Mas aqui já dá liga, digamos assim. Aqui já faz lembrar que é um bom nome. Né? Já insinua que é um bom nome. Mas é o valor aditivo, é o valor estimado, é o valor predito. Né? Os grandes problemas hoje da genética é predizer valores. Né? Predição, classificação e reconhecimento de padrão. Nós já falamos aqui que são os grandes problemas da genética. Mas então nós temos o y e o y estimado pela regressão. Então se eu trouxer aqui uma regressão, eu tenho os valores, né, reais, que é o y1, y2, y3, codificado para a média. E aqui nós temos o valor estimado. Entre o valor estimado e o valor original, tá certo? Se o R2 foi 100%, os pontos vão dar exatamente um em cima do outro. Mas a gente percebe que a minha regressão
ela tem 3 pontos, né? Tem 3 pontos referente ao A grande, o A grande é pequeno, pequeno, pequeno. E esses 3 pontinhos, né, existem valores estimados, que são os valores que estão em cima da reta, e a gente tem os desvios, né, os desvios da regressão. Então, o que falta para eu complementar, nós vamos chamar isso aqui dessa falta de ajuste, né, dessa distanciamento. Então, o que não é aditivo, nós vamos chamar na estatística de erro, de resíduo, de falta de ajustamento. Mas como nós estamos no modelo aditivo dominante, se nós atribuímos, né, a primeira etapa, a primeira parte, nós demos o nome de aditivo, em vez de chamar a segunda parte de resíduo ou desvio, nós vamos chamar de desvio, mas é o desvio da dominância. E esse desvio da dominância é entendido agora de uma forma que a gente tem que fazer uma reflexão. Nós já sabíamos sobre o efeito da dominância mendeliana, que era a posição do heterozigoto em relação aos homozigotos, né? Dominância completa, dominância parcial, ausência de dominância. E agora nós estamos chamando de dominância a todo o efeito, né, que provoca a falta de ajustamento. E a falta de ajustamento não só do ponto do heterozigoto, mas do ponto do A grande, do A grande a pequeno e do A pequeno a pequeno. Então, a gente vai dizer que quando eu não tenho, tá certo? Tanto o valor, né, do Y1, do A grande, que proporcionava um Y1, agora o Y1 chapéu, estimado pelo modelo alfa x, ele distancia. Existe um distanciamento, existe um desvio, que pode ser chamado de desvio da dominância. Pensando em A grande. E o A grande é pequeno. Ele tinha também um valor. Esse valor é U mais D. Agora eu tenho um outro efeito, né? Porque eu tenho uma outra dose igual a 1. E o A pequeno tinha um valor genotípico original, 1 menos A, mas agora o valor predito é um pouco diferente, tá certo? Ele vai ser diferente daquele que a gente tinha e a gente pode até calcular essas diferenças. Então existe aqui um desvio, que a gente vai evidenciar em outros slides, que são as faltas de ajustamento ou desvio atribuído à dominância, né? Então veja que a gente tem essas possibilidades de fazer análise e entender, à luz de um modelo linear, o que é o efeito, o valor aditivo, visto pelo modelo de dose, e o desvio da dominância, que é o resíduo desse mesmo modelo. Bom, nós temos aqui a possibilidade de cumprir o nosso objetivo, que era a decomposição da variação genotípica. Nós temos, né, nós já deduzimos essa expressão num processo de análise de regressão, né, e a gente pode perfeitamente investigar essa decomposição. Precisamos imaginar que esse valor aqui representa a soma quadrada total, né? Representa aqui, se estiver codificado, me dá a própria variância genotípica, dado que, né, não é amostral, é da própria população, não temos aí as questões de grau de liberdade a ser considerado. Esse elemento aqui me dá a soma de quadrado, que os estatísticos vão dizer que soma de quadrado da regressão, e essa aqui é a soma de quadrado do desvio, que é a falta de ajustamento. Nós vamos denominar de forma diferente. A estatística nos dá essa decomposição. Isso aqui é universal. Em qualquer área, em qualquer livro de estatística que você pegar, você vai encontrar essa partição. Mas como nós particionamos essa variação aqui, nós sabemos que é uma variação genotípica. A variância genotípica é somatório de y ao quadrado, menos somatório de y tudo ao quadrado, sobre n, e sobre n menos 1, ou sobre n mesmo, porque é a própria população. Mas se está codificado, somatório de y é igual a zero. Então, isso aqui representa a variância genotípica. Não vou chamar de soma quadrada total. Eu estou diante da variância genotípica. Bom, essa variação aqui é uma parte.
que a estatística chama de regressão, e nós vamos dizer que essa aqui é uma parte da soma ao quadrado do efeito de dose. Mas o efeito de dose alérica, tá certo? Em que a substituição alérica promove essa variação, então nós vamos dar o nome de variação aditiva. E essa parte aqui, que os estatísticos vão chamar de soma de quadrado do desvio, do erro, do resíduo, nós vamos chamar daquilo que falta para a complementação genotípica, tá certo? No modelo de um gene, nós temos a ação de dose e as ações, né? Um alelo provoca um efeito, o outro alelo provoca o outro efeito, mas a gente precisa pensar que existe uma interação intraalélica dos dois alelos. Isso nós vamos chamar de dominância. Então, nesse momento, cabe a geneticistas atribuir nomes, mas diante dessa partição que está evidente. Nós, então, voltamos a recalcular o que é sigma 2G. Ora, sigma 2G, nós já sabemos da expressão, que é somatório de y ao quadrado. Bom, é essa expressão aqui, pegar esses valores. Obviamente que vai dar a variância genotípica, que nós já aprendemos a calcular a conversas anteriores. Nada mudou, exceto o fato desses valores estar codificado. Ao invés de ser U mais A, U mais D, U menos A, eu tenho esse valor codificado em relação à média. Mas se eu tirar a variância dos valores originais, dava a variância genotípica. Se eu tirar a variância desses valores, certamente que dá a mesma variância genotípica, porque esses valores são apenas os valores originais codificados para a média. E codificação não impacta o valor da variância. Então, certamente que eu vou encontrar que esse elemento aqui representa de fato a variância genotípica, tal como nós estamos acostumados a ver. 2pq-alfa2 mais 2pqd ao quadrado. Tá certo? Nós já sabemos disso há bastante tempo, como nós já conhecemos a variância de uma população F2. Se saísse aqui metade A2 mais um quarto D2, você iria falar, estou diante da variância de F2. Se saísse aquela expressão da variância genotípica de uma população qualquer, você iria inferir. Então você já sabe valores de variância. E essa é uma variância genotípica de uma população em equilíbrio Hardy-Merkel. Mas a estatística me diz, isso aqui é uma regra da estatística, isso aqui é válido, não é só para a genética, isso é válido para qualquer área. Então, esse valor é decomposto neste e neste. Eu preciso agora saber, na aula passada, nós apenas olhamos aqui e batizamos. Ora, nesse somatório tem dois elementos. Este aqui eu vou chamar de variância aditiva. Este aqui eu vou chamar de variância devido à dominância. Por chamar, por convenção. Mas agora não, eu sei que a variância é dada por isso. Eu não preciso atribuir isso aqui nome. Agora eu sei que existe uma parte que nós chamamos de variância aditiva. Então vamos estudar essa variância aditiva com detalhe, né? Vamos então refletir no que seria esse valor. Ora, nós já sabemos que B1 é alfa. Nós sabemos que esse somatório nós já deduzimos. Nós fomos lá atrás, esse somatório de FI, XI, YI é 2pq alfa. Então fica fácil. Se isso aqui varia 2pq alfa vezes alfa, 2pq alfa ao quadrado é, por teoria de regressão, uma parte da soma de quadrado. Então, denomina-se, é uma parte e denomina-se aqui, nós vamos chamar de variância aditiva. A variância aditiva é uma variância que está condicionada, né, a esse efeito alfa. Nada melhor do que esse nome. Podemos até pensar no outro modelo para justificar, se vocês não estão convencidos de a variância provocada pelo efeito médio de substituição gênica. Tá certo? E esse efeito médio de substituição gênica vai ter uma outra interpretação, que é a diferença dos efeitos gaméticos. Então, tudo vai se entrelaçar. Então, essa aqui é a variância aditiva, ou a variância associada aos valores estimados. Bom, nós temos na expressão uma outra parte, são duas partes. O pessoal da regressão, né, de estatística, denomina de soma de quadrado do desvio. É a somatória de FI, o erro. Mas o erro
nós tínhamos os valores, nós vamos apresentar os valores observados, os valores estimados, acho que estão no próximo slide, né? Então nós temos aqui os valores, vamos pensar aqui no valor genotípico original, aqui nós temos o codificado, apenas subtrair a média geral, aqui nós temos o valor de x, que nós fizemos a regressão, a codificação do x pequeno, aqui é o modelo. Então o modelo tem um y estimado, né? A partir desse y estimado, eu tenho a variância deles também. Nós vamos ver que vai dar exatamente a variância aditiva. E temos os erros. Os erros são dados por essa diferença do valor do y menos o y estimado. Tem um erro. Esse erro aqui tem uma variância, que nós vamos descrever aqui a variância desses erros. A média dele vai dar igual a zero, e a variância, eu vou pegar cada um desses valores, que está representado aqui, né? Já está representado aqui também, né? Esses erros, um erro é menos 2Q2D, o outro 2PQ. Se eu somar esses valores ao quadrado, se eu subtrair isso aqui, tem que subtrair da média, mas a média é igual a zero. Então essa fórmula aqui é suficiente para eu calcular a variância, né? Eu estou dizendo isso, eu não sei se, né, se isso está ficando claro, que a fórmula de uma variância de x, uma das expressões é somatório de FI xi ao quadrado menos somatório de FI xi tudo ao quadrado. Nós estamos considerando que esse elemento aqui, ele precisa ser ignorado, porque nós estamos codificando valores, e esses valores estão codificados em relação à média, e ele desaparece. Então, somente essa parte aqui me leva a ter a variância. Então, esse 2PQD é uma parte da variação genotípica. Então, a variância associada ao resíduo, ou associado à perturbação, tá certo? De não ter habilidade de predizer o valor genotípico em relação à dose de alelos favoráveis. Então, se eu perder essa habilidade, eu inflaciono essa variância. Então, o meu modelo diz que nós temos duas maneiras. Ou consigo predizer com X pela dose, ou não consigo. Se eu não conseguir, é porque o erro está grande. E quando é que eu consigo, quando é que eu não consigo? Na ausência de dominância é fácil. Quando tem 2 alelos, dá vermelho. Quando tem 1 alelo, dá rosa. Quando tem 0 alelo, dá branco. Então tem uma relação direta, dose com desempenho. Na dominância completa eu perco. Se eu tiver 2 alelos, dá vermelho. Se eu tiver 1 alelo, dá vermelho também. Então enfraqueci a relação de dose. Então eu fortaleço o erro. Fortaleço a certa parte que enfraquece a relação. Então, essa soma de quadrado desvio, soma de quadrado resíduo, ela é em genética atribuída à variação devido aos desvios da dominância. Ou seja, essa falta de relacionamento. Bastante interessante de entender a variação genotípica e seus componentes por meio desse modelo de dose, né? Então, veja que a gente pode, então, quantificar a variação e entender as suas doses, as suas partes. Veja bem, nós precisamos organizar, talvez, o nosso vocabulário. Surgiram muitas palavras novas. E a gente vai parar para pensar nessas palavras. Quando eu faço uma análise, eu tenho o genótipo. A grande é grande, a grande é pequeno, pequeno é pequeno. Nós podemos pensar que esses indivíduos, eles têm, né, eles têm um valor fenotípico, né? Certamente que os indivíduos vão apresentar um fenótipo. Esse aqui vai produzir, o A grande vai produzir 20,8, o outro é 16,5 e 12,3, por exemplo. Esses são valores fenotípicos, né? Então, existe o valor fenotípico e posso gerar aqui uma variância fenotípica. Então, valores fenotípicos
proporciona variâncias fenotípicas. Agora nós estamos dizendo que nós temos genótipos. Esse genótipo tem valor genotípico. Então, valor genotípico, nós podíamos falar que o valor genotípico é, sei lá, G1, G2, G3, né? Ou X1, X2, X3. Estou querendo usar X aqui porque o X está sendo usado para dose. Mas tem um valor genotípico. Esse valor genotípico eu posso falar com você que é X1, X2, X3. Na aula seguinte eu posso falar, olha, eu vou falar que X1, X2, X3 não. Eu vou falar que é U mais A, U mais D, U menos A. Tá certo? Vou adotar essa escala. Não tem problema nenhum. Tá certo? Eu tinha 3 valores desconhecidos, passa a ter 3 valores desconhecidos, U, A e D. Ah, eu posso chegar na outra aula e falar, olha, gente, tem 3 genótipos e os valores genotípicos não é U mais A, não. É simplesmente A, D e menos A. Vocês não vão se incomodar. Ele está falando com valor codificado para U. Ele subtraiu, ele deve estar querendo falar sobre variância, ele sabe que com aquele U ou sem aquele U, a variância vai ser a mesma. Então, eu posso me acostumar a falar nessa escala. Agora, hoje eu apresentei uma escala diferente. Ora, não é X1, X2, X3, não é U mais A, U mais D, U menos A, não é A, D menos A, é 2Q alfa menos DQ. É esse mesmo valor que nós gastamos slides subtraindo a média. Qual que é essa média? De uma população em equilíbrio, você tem que saber. É U mais A que multiplica P menos Q mais 2PQD. Então, tem esses valores. São valores codificados para a média. Da mesma variância. Então, se eu falar, olha, a variância desses 3 valores vale 10. Ó, a variância desses 3 valores vai ter que valer 10. A variância de A, D e menos A vai ter que valer 10. A variância desses valores vai ter que valer 10. Porque são valores genotípicos codificados. Ou para U ou para média. Então tudo vale a mesma coisa, eu posso tratar. Então não vamos confundir, às vezes, aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, né? Mas que confusão, ele fala e muda à vontade? Sim, posso mudar à vontade. Bom, mas agora eu coloquei algo na nossa conversa. Eu coloquei o Y estimado. O Y estimado é outra história. Ele foi estimado por uma teoria de regressão. Mas, se eu tinha um valor fenotípico, tinha um valor genotípico, os valores de Y estimados, eles vão ser denominados agora de uma forma diferente. Vou chamar de valor aditivo ou valor genético. As pessoas às vezes confundem o valor genético achando que é o valor genotípico. Mas o correto, e adotado por muitos autores, temos valores genotípicos, que é U mais A, U mais D, U menos A, ou as suas formas codificadas, e nós temos o valor genético, ou valor aditivo, ou valor genético aditivo. Às vezes falar valor genético aditivo é redundante, porque o valor genético é a mesma coisa de valor aditivo, valor genético aditivo é a mesma coisa. Então são os valores estimados. Estimado como? Pelo modelo de dose ou pelo modelo que nós vamos ver daqui a pouco. Ou breeding value. É um termo em inglês que é bastante usado para os nossos trabalhos. É o valor genético. É o que nós procuramos saber. Né? Às vezes você liga a televisão, você vai lá no canal do boi e ele vai falar sobre o valor genético, o valor do animal, tá certo? É algo bem elaborado, que é um valor testado, que você teve acesso por meio de cruzamentos. Então, é uma conversa que a gente pode chegar ao valor genético que a gente gostaria de saber daquele indivíduo. Não o valor genotípico, que é o valor genético ou o valor aditivo. E nós temos um outro valor, que é o desvio. É o valor devido ao desvio da dominância. É o erro de ajustamento. Mas se eu falar em erro de ajustamento, eu estou falando em estatística. Então, se eu falar que é valor devido ao desvio da dominância que o modelo. Qual modelo? Tanto faz, o modelo de dose ou o modelo gamético. Bom, se tem valor, tem variância. Se tem variância, o valor do desvio da dominância, se gerar uma variância, vai gerar variância devido à dominância. O valor aditivo ou valor genético é a mesma coisa. Se a gente calcular a variância,
vai gerar uma variância aditiva, uma variância genética, que então é traduzida como sendo variância aditiva. E a variância genotípica é a soma da variância aditiva e a variância devido à dominância, no modelo de 2 genes. Tá certo? Então nós aprendemos agora, enriquecemos no nosso vocabulário em valores e em variância. Tá certo? Posteriormente vai vir outros termos de efeito, o efeito gamético. Nós já temos um efeito aqui que nós já estamos trabalhando com ele. É o efeito médio de substituição gênica. Né? Nós estamos aqui trabalhando com o nosso alfa, que ele está vindo aí por fora, sempre ele aparece, tá certo? E ele é importante aqui na determinação aqui do valor aditivo. Valor é associado a indivíduo. Indivíduo tem valor genotípico, indivíduo tem valor fenotípico, tem valor atribuído devido à dominância, e os gametas têm efeito gamético. Né? Então, precisamos definir esses termos. Pois bem, a gente poderia perguntar para vocês se vocês aprenderam sobre o modelo de dose, né? E como decompor a variância genotípica. Certamente é a primeira vez que está sendo apresentado para alguns, e isso provoca então certa dúvida. Mas a gente acredita que muita coisa tenha ficado. Mas como a estatística é bastante ampla e a gente pode abordar esse assunto de forma diferente, até mesmo para outras questões, para modelos mistos, para tudo mais, nós vamos adotar o mesmo modelo, só que uma notação matricial diferente. Então eu vou conversar sobre a mesma coisa, vou repetir. Não vai aparecer nenhum, tá certo? Termo novo, nenhuma interpretação genética nova, apenas uma conduta estatística diferente. Uma conduta que convida você a pensar em matrizes. E é bom que pense, porque essa é uma forma mais geral de tratar o assunto. De novo, nós vamos informar que você tem os vários genótipos, que gera as informações de Y, que é o valor genotípico, né? Que é Y1, Y2, Y3, posso falar dessa forma, que é U mais A, U mais D, U menos A, posso falar dessa forma, ou posso falar com o valor genotípico codificado para média ou para U, né, como nós já vimos. E a nossa teoria ainda considera o modelo 1, aquele modelo que relaciona Y com dose. Vou até esquecer isso aqui não está em consideração nessa nossa abordagem, né? Nós não vamos tratar sobre esse assunto. Nós vamos relacionar essas duas coisas. Então, eu tenho o valor de Y, né, que é o valor de Y codificado, tanto faz trabalhar com U mais A, U mais D, né, e tem um valor de X, que posso trabalhar com o valor de X codificado ou não. Até não vou trabalhar, posso trabalhar com 2, 1 e 0, ou posso trabalhar com 2Q, Q menos P e menos 2P. Posso trabalhar com as duas coisas. Se eu trabalhar com essa, a vantagem, não sei se é vantagem, o B0 vai para 0. Se eu trabalhar com essa, sem codificar X, o B0 vai existir. O B1, nas duas situações, que é o coeficiente de regressão linear, continua sendo o mesmo. Bom, se eu quisesse implementar um processo, tá certo, de análise de regressão linear, mas usando notação matricial, então a única diferença aqui é o uso da notação matricial. Então a gente vai conceber o modelo, mas esse modelo aqui é amplo, tá certo? É necessário que se conheça sobre ele, y igual a x beta mais epsilon, mas o erro é utilizado na biometria vastamente, tá certo? Então a gente pode perguntar, mas será que ele simplificou? É porque muitas vezes esse assunto é um assunto dado logo no início da formação, então trazer essa notação matricial não parece ser o momento adequado. Mas ela poderia ser trazida? Poderia. E nós vamos aqui rapidamente apresentar que tudo aquilo que vocês aprenderam no futuro, vocês vão aprender a trabalhar com notação matricial, né, rotineiramente. Mas é aquele modelo que eu vi lá atrás, só funciona? Não, funciona assim também. Então, o nosso Y é as informações, nós vamos chamar aqui de Y pequeno, que é o valor de Y1 codificado, Y2, Y3,
estaria aqui representado, facilmente representado aqui. Né? A matriz de incidência X de dose, né? O B0 tem incidência 1, o nosso modelo então passa agora a ser Y igual a B0 mais B1X mais erro. Esse Y aqui, codificado, tá certo? Foi subtraído. E esse X não. Esse X é o próprio 2, 1 e 0. E essas incidências têm frequência P2, 2PQ e Q2. E aqui nós temos as faltas de ajustamento. E o vetor beta tem um B0 e tem um B1. O B0, então, está presente no modelo, porque eu codifiquei apenas Y e não codifiquei X. Nós temos, então, a necessidade de estimar o B0 e B1. Então, a gente pergunta para vocês, e vocês vão aprender isso é necessário, como é que eu estimo os efeitos. Eu estimo para um sistema de equações normais. Esse sistema de equações normais, ele é deduzido por dois métodos. Tá certo? Pelo método menos quadrado, se eu implementar um processo de derivação aqui, ou um processo de máxima verossimilhança, que eu preciso conhecer a distribuição. Considerando que a distribuição do erro é normal, eu vou chegar à conclusão que o beta, né, ele é estimado por meio desse sistema de equações normais, que é x' x-beta igual a x' y. Na teoria de regressão linear X, teoria de regressão linear, x' tem inversa comum. É muito fácil de ser tratado. Então, tem aqui a necessidade de conhecer x' y e a necessidade de conhecer x', x. Né? Então, se eu quiser investigar essas duas matrizes, basta eu pensar nessa multiplicação, nessa transposta por essa matriz, eu vou ter esse primeiro elemento. E dessa outra coluna por essa coluna, né? Essa aqui linha, se fosse transposta por essa coluna, eu vou ter esse elemento. Então, chega à conclusão que essa x' y, que é necessário que eu conheça, tem então esses dois elementos, 0 e 2pq-alfa, e a x', x, né? É pegar essa matriz, transpor e multiplicar por ela mesmo. Vai dar 1, vai dar 2p e 4p, tá certo? Eu faço as operações matriciais. Isso é bastante simples, né? Às vezes, nos primeiros momentos, operações matriciais possa demorar um pouquinho mais para a pessoa ter desenvoltura, né? E principalmente aqui que são matrizes que têm espaços, né? Não são, aqui eu não posso dizer que essa matriz aqui é 3 por 2, né? 3 linhas e 2 colunas. Tem 2 colunas, mas o número de linhas não tem 3 indivíduos. Isso aqui representa o indivíduo da grande a grande, que está representado na população P duas vezes. Né? Se for P igual a 0,6, é o tamanho, e a população tem 100 indivíduos, vai dar 0,6 vezes 36 indivíduos da grande a grande. Aqui 2PQ vai dar 0,6 vezes 0,4 vezes 2, 48 indivíduos da grande a pequena. Aqui vai dar 16 indivíduos da pequena a pequena. Então são espaços, por isso que eu represento por P2, 2PQ e Q2. Mas isso não oferece dificuldade, tá certo? Então nós temos aqui essas matrizes e nós vamos estimar os efeitos, né? O vetor beta, que é o objeto de desejo, agora o B0 e o B1, eu tenho a x', x, eu tenho a x' y, então basta eu fazer as operações, ou simplesmente igualar, vou chegar à conclusão que o B0, né, vai valer esse valor. Eu até negligenciei, né, nem falei sobre ele, que ele teria desaparecido, porque tanto y foi codificado como x, mas se eu quiser estimar, teria esse valor. E, novamente, não é uma teoria nova, é dizer que o B1 é igual a alfa, tá certo? É igual a alfa. Então, é a mesma coisa falar que B1, aquela nossa expressão somatório de FI, XI, FI, YI, XI, dividido por somatório de XI ao quadrado, me deu que B1 vale a alfa. Agora, se eu calcular o B1 por essa expressão, né, sob notação matricial, é o mesmo alfa. Se eu quiser fazer a partição, a teoria de análise de regressão no contexto matricial diz que a decomposição é dada pela soma do quadrado total igual à soma do quadrado de parâmetro, ou a soma do quadrado de regressão e a soma do quadrado de desvio.
Então, é uma partição. Esse Y' de novo é dado pela variância genética. Esse beta', X', Y representa a soma de quadrado de parâmetro, mas aqui, né, representado, se tivesse valor zero ou corrigido para a média, me dá a variância aditiva e a soma quadrada do desvio da regressão, que é o Y' menos beta', X', teoria, tá certo? Universal, me dá a falta de ajustamento, que é a variância devido à dominância. Então, é a mesma teoria apresentada, agora sob o contexto de notação matricial. O valor predito e o desvio também é a mesma coisa. O Y, chapéu, que me dá o valor estimado, é o X vezes o beta, que eu acabei, né, de estimar. Então, eu tenho as informações de X e eu posso, então, multiplicar pelo vetor beta que eu já encontrei. Isso significa, então, que eu passo a ter esses valores aqui como sendo os valores, né, aditivos. E a falta de ajustamento é exatamente o valor de Y menos o Y chapéu, né, e dá, então, esses valores que são os valores do desvio da dominância. Então, é a mesma modelo, só que deduzido para quem gosta, quem prefere, né, usando 100% a notação matricial. Não teria problema nenhum para o entendimento. Pois bem, então nós passamos pela primeira parte, no modelo de dose, e uma segunda parte, que é o meu modelo de dose, numa notação matricial. Nada novo, apenas tentando fazer com que no futuro vocês olhem para cá. Aí eu aprendi a partir, né, e agora eu estou aprendendo modelos lineares, uma teoria bacana. Será que aplica? Lá aplica. Só você saber construir as suas matrizes de forma conveniente. Bom, mas agora nós temos um convite para fazer a mesma coisa. Particionar a variância genotípica. Entender que ela tem duas partes. Veja bem. E como que eu posso entender? Olhando que esses valores possam ser explicados. Agora eu vou negligenciar dose, mas vou imaginar que cada valor seja explicado porque esse indivíduo A grande veio, né, da formação da união do espermatozoide A grande com o óvulo A grande. E esse espermatozoide e óvulo com o mesmo conteúdo tem o valor alfa A, tá certo? É o efeito do gameta que carrega o alelo A grande. Como são dois gametas, um espermatozoide e um óvulo, mas o efeito é o mesmo, 2 alfa A. Esse indivíduo heterozigoto, ele veio de um gameta grande e outro gameta pequeno. Então, união de dois efeitos gaméticos, né? Alfa A grande e alfa A pequeno. E esse último aqui, 2 gametas A pequeno. Então, veja que agora nós estamos falando que o valor aditivo não é mais, poderia ser, consequência de multiplicar, né, essa dose vezes o beta. Não é consequência da dose, mas a consequência da união gamética. Nós vamos ver que vai dar na mesma. Esse pensamento que eu estou deixando para segundo plano, mas se eu somar, né, os valores gaméticos que deram origem àquele indivíduo, para formar aquele indivíduo, tem um valor aditivo. O valor aditivo é o valor que vem da soma dos efeitos gaméticos que determinaram aquele indivíduo. Então, um conceito bem biológico. Mas posso pensar que esse valor aditivo nada mais é do que um resultado de uma consequência de dose de alelos que ele tem, tá certo? E vou pensar num contexto bem estatístico e aqui num conceito bem gamético. Então, não é bom aprender as duas coisas, que você acaba fundindo o conhecimento, transformando um conhecimento de uma área para outra área, tá? De um modelo para outro modelo. Então veja que agora nós vamos pensar nesses indivíduos, A grande, A pequeno, nós vamos investigar todos eles, mas vamos olhar não para a dose de alelos, mas pela formação gamética,
E o modelo agora vai ser um modelo diferente. Tá certo? Esse Y, nós vamos até colocar IJ, para falar que é, em vez de ser Y1, Y2, Y3, Y1 significa Y do A grande a grande. Y2 significa Y do A grande a pequeno. Y3 e Y do A pequeno a pequeno. Então vou usar aqui, tá certo? Dois índices, I e J. O alelo vindo do pai, o alelo vindo da mãe. Né? Posso. Mas são os mesmos valores. O mais A, o mais D, o menos A. Se for 10, 5, 4, continua sendo 10, 5, 4. Mas eu estou fazendo uma notação diferente. E eu posso fazer isso. E explicando por causa diferente. Bom, então vem do gameta, ele tem dois alelos, um alelo vem de um gameta, o outro alelo vem de outro gameta. Tem efeito gamético. Esses dois gaméticos, efeitos. Então, o indivíduo, tá certo? Eu estou pensando aqui, tem uma visualização biológica do indivíduo, aqui eu estou vendo, né, vindo o espermatozoide, vindo o óvulo, mas eu tenho que ver que ele se funde e forma o zigoto. Na medida do que aconteceu o zigoto, tá certo? Eu posso ter um indivíduo A grande, mas ele não dá A grande, ele dá A grande. O outro indivíduo A pequeno, dá A pequeno. Mas o indivíduo que vai nascer não depende do A grande, não depende da pequeno, depende da união também. Na hora que o A grande encontrar com o A pequeno, o A grande pode trazer 10 centímetros, o A pequeno pode trazer 5 centímetros. Na hora que eles encontrarem, eles podem contribuir mais do que 15. Pode contribuir com menos ou mais. Então, essa é a interação intra-alérica, né? Esse efeito dos dois ter se encontrado. E assim vai. Então, esse nosso modelo é muito bem pensado. Bom, então nós temos que preparar nossas planilhas de dados. Aqui nós temos o valor genotípico, como de costume. Temos a média, que nós já sabemos como calcula a média. U mais A, P menos Q, mais 2 PQD. Temos aqui, tá certo? Aqui apenas copiei, não vou trabalhar com a dose, não interessa, mas aqui eu tenho que predizer em função desses efeitos. O efeito, a soma dos efeitos gaméticos, que dá o valor aditivo, e os desvios da dominância. Pois bem, então nós já vimos que aqueles valores U mais A, U mais D, eu posso codificar em relação a U, mas não vou trabalhar com isso. Eu vou codificar em relação à média, vai dar esses valores, e nós temos então, né, nós já até falamos como é que codifica esses valores. Aqui está uma repetição da codificação, nós já destrinchamos como que seriam esses valores genotípico codificado para a média. Tá certo? E ele, né, então quando nós imaginamos que existem certos valores, e nós vamos destrinchar. Nós vamos falar que existe aqui um modelo. Então, cada indivíduo, né? Então, um indivíduo A grande tem um efeito do alelo A grande, o efeito gamético do outro alelo A grande no outro gameta, mais interação. E assim vai. Então, nós vamos fazer aqui, não é um modelo de regressão, é um modelo de análise de variância. Aí eu preciso lembrar como se fosse cada indivíduo, efeito da média, efeito do genótipo, mais o bloco. O outro efeito do outro genótipo, mais outro bloco. Então, eu vou conceber esses efeitos. E como é que eu faço, então, para descrever uma análise de variância? A análise de variância eu vou fazer no mesmo sentido. Vou usar o modelo geral, né? Então, posso usar aquela abordagem de notação matricial de modelo linear, né? Eu estabeleço a minha matriz, o Y, tem o valor Y1, Y2, aqui até coloquei Y1, Y2, Y3, 1, 1, 2 e 2, 2, significando a grande a pequeno e a pequeno. São esses valores aqui. Nós temos a matriz X, né? Mas aqui eu posso colocar a matriz X como sendo de incidência, não de dose, da incidência dos efeitos. Aqui eu tenho os efeitos alfa-A e alfa-A pequeno. Então, o indivíduo A grande, ele tem 2 desse e 0 desse. Aqui tem 1 para 1. Então, esses 2, 1 e 0 não são doses. 0, 1 e 2 não são doses, mas são incidência dos efeitos. Alfa-A eu tenho 2 desse, né? Esse valor aqui,
é 2 vezes esse mais 0 desse. Então, está aqui. Esse valor tem um desse e um desse. Então, tem incidência 1 em 1. E esse valor aqui tem 0 a grande e 2. Então, a matriz X é a matriz de incidência de efeito. Não tem nada a ver com a questão de dose. Esse 2, 1 e 0 aqui não traduz. E nós temos aqui o vetor beta e aqui essa falta de ajustamento com esses elementos aqui. 1, 1 para a grande, 1, 2 para a grande e pequeno, 2, 2 para a pequena pequeno. A estimação dos efeitos vem com a solução, né? O mesmo sistema de equações normais, x', x beta igual a x', y. E eu vou estimar o vetor beta por x', x a menos 1, a inversa dessa matriz, que multiplica x', y. E agora eu vou, né, fazer essas operações. A x', né, a x', y, eu tenho que multiplicar a transposta dessa matriz x, 2, 1 e 0, né, e 0, 1 e 2, mas vamos pensar aqui devidamente codificada, né, e então vou multiplicar por esse, né, por esse vetor y que também está codificado, e encontrar aqui os valores. A matriz x', x, da mesma forma, né, que eu vou multiplicar e encontrar esses respectivos valores, já multiplicado por P2, 2PQ e tudo mais. Então, eu encontro esse sistema me permite estimar alfa A. Alfa A é 2PQ alfa. Tá certo? E o alfa A pequeno vale menos... Não, tem que fazer aqui a operação, desculpa. Tá certo? Se eu fizer a operação por alfa A, eu vou encontrar que, então, os valores que eu obtenho, né, que alfa A vale, existe uma relação, e chego à conclusão de que esse alfa A é Q alfa e alfa A pequeno é igual a menos P alfa, né? Então, a gente fica com esses efeitos gaméticos. Então, veja que eu não fui atrás do coeficiente de regressão. Não existe coeficiente de regressão. Existem efeitos a serem estimados. Nós estamos pressupondo agora que cada valor genotípico é consequência de gametas e que cada gameta tem efeito. Tá certo? Então, não existe. Não é? Mas existe 2 efeitos a ser considerado. Do gameta que carrega o A grande e do gameta que carrega a pequena. Existe diferença dos efeitos desses gametas? Existe valor de troca? Bom, se os 2 gametas valem 10, não tem valor de troca. O que eu vou fazer melhoramento? Melhoramento significa alterar um alelo por outro. Né? Então eu posso refletir, será que existe mesmo o valor de troca? Então veja, eu estou agora tendo informação, eu que estava buscando informação de indivíduo, eu tenho informação preciosíssima. Eu posso, numa população, imaginar que ela foi formada, cada indivíduo, por gametas, e os gametas têm valor. Eu atribuo valor gamético. Se eu não conheço o valor, mas pelo menos o valor da troca eu posso conhecer. Quanto é que seria essa diferença da troca de uma grande para uma pequena? É admirável que esse valor de troca dá alfa. Então, toda aquela vez que a gente apresentava o alfa, toda vez que a gente dava o nome de efeito médio de substituição gênica, esse nome nasce desse slide. Esse nome para alfa nasce daqui. Eu sei que existe na população indivíduos, sei que são formados pela união gamética. Se tem 2 alelos, um alelo A grande tem um efeito alfa A, o gameta do alelo A pequeno, alfa A pequeno, e então eu tenho um valor de troca que é dado por
Q alfa menos P alfa, coloca alfa em evidência, P mais Q igual a 1, vai dar alfa. Então, esse alfa que a gente sempre está achando nas nossas deduções, né? E equivale a mais D que multiplica Q menos P, é personagem importante na história da genética. É um personagem que me dá a diferença de valores gaméticos. E ele está no gameta, explica o valor, diferença de gametas, e ele é um constituinte do valor aditivo. Nós já vimos que os valores aditivos estão condicionados a esse alfa. Então, por isso que o valor aditivo é função dos valores gaméticos. Então, se a gente continuar, né, a nossa abordagem, nós temos os valores aditivos, que é predito pelo 2 vezes, né, os valores do gameta, que aqui vai ser espermatozoide, o óvulo vai ser A grande, aqui alfa A mais alfa A pequeno, espermatozoide A grande, A pequeno ou vice-versa. Então, o valor aditivo, ele é função de alfa. Se ele é função de alfa, e alfa é função de efeito gamético, e ele incide, então por isso que dá a variância aditiva, que é então a variância que espelha a variância gamética. Depois não vou entender que a variância aditiva é a variância do valor aditivo de indivíduos, e a variância gamética é a variância de gametas. Então a variância aditiva, nós vamos deduzir aqui, que é 2 vezes a variância gamética, mas existe uma relação entre o efeito gameta e o efeito aditivo, do valor aditivo do indivíduo. Então vai existir essa relação, que é a relação importante, que eu posso medir a variação, e a gente fala então que é uma variação herdável, a variância aditiva. É uma maneira, até acho interessante, porque a gente herda o padrão, herda fenótipo, a gente não herda variância. A variância de natureza herdável é a variância que está nos gametas, né? Nos efeitos de troca que tem origem da informação gamética, e a gente então faz essa associação que é a variância aditiva e a variância herdável. A variância das unidades herdáveis, tá certo? As unidades herdáveis no processo sexuado são os gametas. Então a gente está muito interessado nessa variância aditiva, né? E, por diferença, a gente vai fazer a diferença, os desvios da dominância vai ser a parte genotípica menos a parte aditiva, e a gente vai concluir da mesma forma que teria esses valores de desvio da dominância ou interação intralérica. Então nós temos aqui o valor genético atribuído ao desvio da dominância. Então, nós podemos ter até, né, agora, partindo para um aspecto bem biológico, né, seria como se fosse uma quarta abordagem. Eu sei que a gente já está quase que num nível grande de saturação de informações, mas a gente poderia, né, eu convidei vocês a pensar em olhar indivíduos, né, e ver as diferenças provocadas por dose alérgica. Convidei a você ver indivíduos e ver as diferenças provocadas pelas origens gaméticas, mas agora eu vou convidar vocês a olhar a gameta. Então eu posso nascer com esse conceito olhando outra coisa, gameta, tá certo? Nós podemos ter os efeitos gaméticos conceituados de outra forma. Poderia imaginar que eu quero saber o valor de gametas, né? Eu quero vender espermatozoide de um reprodutor. Então, os espermatozoides, nós podemos medir o valor daqueles espermatozoides fazendo vários cruzamentos, né? E tendo a média da população daqueles indivíduos que receberam determinado alelo. Então, isso me dá o valor gamético. Então, eu pego o indivíduo, cruzo com várias fêmeas, tem a descendência. Então, aquele indivíduo proporcionou gametas e o outro gameta vindo da população. Então, eu tenho todos os indivíduos que seguramente
recebeu um alelo, um espermatozoide de um reprodutor, menos a média da população, eu tenho o valor daquele gameta, daquele espermatozoide. Posso ter o valor do alelo grande, posso ter o valor do alelo pequeno. Então eu posso fixar, pensar que tem indivíduos que estão fixando o alelo grande e o outro alelo vem da população, o A grande e o A pequeno, tá certo? Ou posso fixar o alelo A pequeno, imaginar que o outro alelo virá, né? Eu posso fixar o espermatozoide A grande e óvulos vão vir A grande ou A pequeno da população com frequência P e Q. Eu posso fixar o espermatozoide A pequeno e pensar então que o outro vem com frequência P e Q. Mas se eu fixar o A grande, eu tenho uma série de indivíduos que vão ter uma média que, com essa frequência, tá? E vai ter essa média P, U mais A, mais Q, U mais E. Se eu fixar o A pequeno, vai ter essa média. Então, a gente pode chamar de o efeito do alelo A grande, o efeito aditivo, nessa abordagem que é só gamética, né? Como sendo o valor dessa média menos a média geral, né? Essa média que a gente acabou de apresentar, menos a média geral da população. Então, isso aqui me dá o valor gamético do atrelado ao gameta A grande. Nós podemos ter outro conceito do valor gamético do A pequeno. A média de todos os indivíduos que receberam o alelo A pequeno menos a média geral. Vai dar menos P alfa. Então, veja que eu acabo de deduzir que alfa A é igual a Q alfa e alfa A pequena é igual a menos P alfa. Mas aqueles que não estão bem antenados, ligados no que está sendo dito, mas você acabou de me dizer isso há 2 slides atrás. Isso não é novidade então, não? Bom, é muita novidade. Porque na conversa anterior era a conversa de indivíduos. Eu estava analisando um indivíduo dentro de um modelo gamético, mas as análises eram de indivíduos. Agora eu resolvi te convidar a não pensar em indivíduo, a pensar direto no gameta. Tá certo? Então, se eu for pensar direto em gametas da população, não estou querendo saber de indivíduos. Tá certo? Então, eu tinha gameta. Se eu fixar um indivíduo, esse aqui, por exemplo, é um teste de capacidade geral. Se eu pegar um indivíduo e cruzar ele várias vezes, pegar a média da progênie, eu tenho o valor daquele indivíduo, mas medindo os gametas dele. Então, eu tenho um valor gamético. Se eu quiser falar que o valor daquele indivíduo é por meio do valor gamético, eu tenho o valor aditivo daquele indivíduo, porque a medição não foi feita pelos gametas dele. Então, uma abordagem interessante, numa ótica diferente, mas que chega no mesmo caminho. E, de novo, mostrando que as diferenças do valor gamético é o efeito médio de substituição gênica, que é o valor de troca. Né? Então, isso é importante. A gente, então, apresenta esse personagem alfa, que é igual a A, mais D, que multiplica Q menos P. Isso sempre foi apresentado para vocês apenas como convenção. Posteriormente, nós apresentamos um outro papel deste alfa. Esse alfa é o coeficiente de regressão. Que regressão que é essa? De um modelo que relaciona valor genotípico com dose. Então, esse alfa é importante. Agora, nós estamos apresentando que esse alfa é o efeito médio de substituição. Então, veja que a gente tem que entender cada parâmetro com as suas várias ações. Como se fosse um personagem que desempenha vários papéis de extrema relevância para a gente. E nós vamos concluir também que esse alfa é algo importante na definição da variância aditiva. Então, se houver, mesmo que se eu não souber calcular o alfa, mas se eu tiver uma maneira de testar uma hipótese de que a variância aditiva é igual a zero, né? Se a população não está fixada, nem P nem Q é igual a zero, então, se a variância aditiva é igual a zero, alfa é igual a zero. E aí, o que eu faço com esse alfa?
E o que eu faço com esse alfa? Eu interpreto esse alfa. Eu sei que ele é um personagem que mede a substituição gênica. Não há valor de troca. Não há por que selecionar. Para que trocar a grande para a pequena? Não tem valor de troca. Tá certo? Porque a dificuldade que eu tenho de encontrar de indivíduos que seja portador de maior quantidade de alelos favoráveis, não há relação entre a quantidade de alelos favoráveis e o desempenho genotípico. Essa regressão, ela caiu por terra. Isso não existe mais, é um trabalho perdido. Tá certo? O valor gamético, eu não posso imaginar que os indivíduos geram bons gametas. Não há por que imaginar isso, não existe variância aditiva. Não existe como predizer valores bons por meio de valores gaméticos. Esse modelo está inviabilizado. Ah, mas por que eu tenho bom genótipo? Ah, pode ser que você tenha um bom genótipo por causa de heterose. Né? Uma manifestação heterótica, é específica, não por conta de gameta, não por conta de efeito de dose, não por conta de efeito médio de substituição gênica. Então, veja, conhecendo, interpreta-se. Não é a questão só como é que eu estimo o alvo. Vou estimar a variância aditiva para quê? Apresenta-se um quadro de análise de variância, é significativo, não é significativo, e você apenas fala e não é capaz de declarar para o leitor aquele conjunto de informação que você tem da valiosidade do parâmetro que você acabou de estimar. Então é necessário que você, ouvinte, saiba sobre o modelo de dose, saiba sobre o modelo gamético. Bom, se você está na área de interpretação, de tomada de decisão, de levar o máximo de conhecimento científico para o processo de tomar decisão, sim, quanto mais você aprender, mais você vai dar informações bastante úteis. Quando a ação é aditiva, de fato aí, que é uma propriedade do gene, significa ausência de dominância, e você então não teria essa variância atribuída à dominância, passa a ter apenas o componente aditivo. Apenas para finalizar, né, e resumir o que nós falamos, nós gastamos aqui um tempo dizendo que precisamos entender que existem diferentes genótipos, que o melhoramento depende da existência da variância genotípica, que existem diferenças, que essa variância genotípica tem significado, ela é função de A e de D, da frequência alérica. Nós até afirmamos que a função quadrática é um conhecimento interessante, que a gente sabe perfeitamente as consequências de se alterar a frequência gênica, como que a variância altera, pode aumentar, pode diminuir, vai depender da situação. E nós aprendemos que é possível decompor essa variância genotípica em dois componentes. Um componente aditivo e um componente devido à dominância. Isso depende, tá certo, de uma série de fatores. Né? Fator que me leva a pensar em gametas, fator que me leva em efeito de dose. Todas essas informações são relevantes para eu entender o caráter quantitativo, para eu tomar decisão. Por isso que eu faço experimentação. A experimentação ela é útil porque eu estou conversando com a população, analiso meus dados e volto com a informação. Uma vez que eu voltei, eu analisei, eu processei, falta interpretar. Tá certo? Então muitas vezes faz cursos para fazer análise. Analisou. Mas aí falta interpretação. A interpretação vem por essas conversas. Né? Nós aqui, como é um curso de pós-graduação, muitos livros fazem apenas a menção, mas nós convidamos a você a pensar em dois modelos, o modelo de dose e o modelo gamético. São caminhos diferentes, mas que chegam em resultados iguais, tá certo? Em resultados iguais do valor estimado, que denomina-se valor aditivo, tanto no modelo de dose quanto no modelo gamético. Nos valores dos desvios, ou do erro, ou do resíduo, que são os desvios da regressão. Um gera variância aditiva, o outro gera variância devido à dominância. Tá certo? Então, nós aprendemos conceitos importantes e que não cabe a um geneticista o seu desconhecimento. Né? Existe associação, pode pegar um livro, pode pegar uma abordagem, vai por um caminho ou por outro, né? Isso é decisão sua, fazer opção,
né? Mas é algo que você precisa entender. É do seu dia a dia, né? É da sua vocação, é ter um entendimento sobre esses aspectos e, uma vez que tem de fato o entendimento, ser capaz de interpretar em uma informação que nasce do tempo, do recurso, da mão de obra e da análise de dado, você fazer bom uso dela, porque você sabe de maneira apropriada interpretar. Bom, por hora é só, e a gente vai conversar mais sobre genética nos próximos vídeos. Muito obrigado aí pela atenção, e a gente então vai ter novos encontros. Até lá.